Hoje farei o unboxing da impressora 3D Kid Q2. Ele será feito sem o Qbox porque nesse momento em que gravo esse vídeo, ele infelizmente não está disponível para entrega no Brasil. Estarei apresentando a impressora, as principais vantagens, porque escolhi ela para fazer parte da minha farm e também farei algumas impressões de demonstração de qualidade. Esse é o meu canal do Telegram, onde eu salvo os materiais complementares e onde eu posto também as oportunidades de promoção, como esse PLA R$ 45,90 com frete grátis para Sul e Sudeste. Os materiais complementares, você vai vir aqui onde eu estou passando o mouse, vai subir aqui em cima nessa parte dos 3 pontinhos aqui. E essa semana eu postei um bem legal aqui, que é uma explicação de como escolher o bico, né? Muitas pessoas estavam me perguntando no privado aqui qual a diferença do bico de latão para o de cobre revestido. Bem, enfim, eu vim aqui, fiz um resumo rápido, explicando qual a vantagem e desvantagem de cada um, para você poder entender isso aqui melhor. Então, se cadastra no Telegram, deixa ativado para receber as mensagens e aproveita que o conteúdo é de graça. Você não paga nada por isso. A caixa de ferramenta dela é bem completa. Vem com um manual de guia rápido que te mostra com muito detalhe todos os passos que você precisa fazer para iniciar a tua máquina sem risco de danificar. Inclusive, a minha máquina eu montei seguindo esse guia. A impressora é bem simples de ligar, mas tenha cuidado de retirar todos os parafusos e lacres. Não tente ligar ela sem fazer isso antes. A primeira coisa a fazer é soltar esses 4 parafusos aqui nas laterais. Eles servem para proteger a mesa durante o transporte. Ela vem muito bem embalada, possui muitos lacres e proteções. A extrusora é muito bem protegida e muito bem travada. Precisa retirar todos os lacres e proteções para que ela não fique agarrando e gerando problema de qualidade. Para cortar os lacres eu usei um alicate de cortar filamento. Sempre segure uma parte do lacre com uma das mãos e com a outra você usa o alicate para poder cortar. Assim evitará que caia em alguma parte que seja difícil de pegar depois. Agora eu vou realizar a instalação do LCD, irei confirmar a voltagem e ligar ela na tomada. Irei aguardar a tela inicializar e selecionar a língua para português. A partir do momento que eu selecionar a língua para português e clicar em seguinte, todo o menu dela será traduzido automaticamente. Clicando em seguinte, ela irá confirmar em tela se as etapas que realizei anterior foram realmente realizadas, como retirar as partes internas, lacre, proteções, parafusos. Com a confirmação de todas as etapas em tela, a Kid Q2 irá subir a mesa para que possa retirar de forma segura o isopor que fica na parte inferior da mesa. Seja bem-vindo ao futuro. Mais uma vez, confirmando tudo em tela, a Kid Q2 fará todas as confirmações, autoinspeção, ajustes e offset, nivelamento, e ao final a máquina estará pronta para uso. Eu vou mostrar aqui as 3 formas de se acessar a Kid Q2. Uma delas é pelo Clipper. Basta você entrar no teu navegador, colocar o IP da máquina e você vai ter acesso ao Clipper dela, que é essa tela daqui. Aqui basicamente eu tenho o controle da máquina, né? Eu consigo, por exemplo, aumentar o Z offset, mandá-la dar um home, consigo ligar e desligar o case light, por exemplo, aqui, ó. A iluminação aqui, como a gente vê nessa parte aqui, ó, tá bem brilhosa, né? Tá batendo o reflexo da luz aqui, porque eu tô com luz interna e externa ligado nela. Então vou vir aqui, eu vou desligar a luz interna. A gente vê que essa região daqui, ó, escureceu.
eu voltando aqui, por exemplo, e ligando, eu vejo que essa região agora está brilhando, está iluminada. Consigo vir aqui, por exemplo, iniciar um aquecimento dela, por exemplo, da câmara, consigo ligar a extrusora. Vou botar aqui para aquecer, por exemplo, em 140 graus. Pronto, ela agora começa a aquecer, ó. 53, 63. Eu tenho o controle total da máquina aqui. E tem aqui também no lado esquerdo do Klipper eu tenho as configurações que já são bem comuns aqui do Klipper, né? Consigo ajustar ele aqui por dentro, consigo ter acesso a configurações específicas da máquina, como nesse arquivo aqui, por exemplo, eu consigo forçar e aumentar aqui, por exemplo, a resolução aqui, ó, nesse local aqui, ó, da câmera interna dela e deixar com mais qualidade de gravação. Enfim, eu tenho aqui o controle, como também consigo enviar arquivos automaticamente para ela daqui. Eu posso vir daqui, por exemplo, ó, e mandar imprimir esse arquivo aqui, por exemplo. Esse daqui é o fatiador dela, o KidLink, que se você tiver logado, como eu estou logado aqui, por exemplo, na conta do Kid, você consegue ter acesso externo à tua máquina. Basta você vir aqui na aba Dispositivo. Aqui ele já loga na tua máquina e puxa ela. Se você tiver mais de uma máquina, como se você tiver várias na tua farm, vão aparecer o nome de cada máquina que você deu aqui. E aqui eu acesso o Klipper. Eu consigo, por exemplo, aquecer ela, consigo mexer em configurações externamente. Digamos que a máquina esteja na minha casa e nesse momento eu esteja no meu trabalho. Então aqui do meu trabalho eu consigo mexer em configurações da minha máquina que está lá na minha casa. Eu consigo, por exemplo, botar um aquecimento, eu consigo desligar, consigo reiniciar, consigo mexer no printer CFG dela e alterar configurações dela e fazer microajustes. Consigo entrar aqui no console e mandar alguma linha de comando para ela, consigo fazer da home, consigo ajustar o Z-offset dela sem estar perto da máquina, consigo mandar impressão, enfim. Aqui é um velho conhecido Klipper e eu tenho infinitas possibilidades em poder trabalhar com ele. A vantagem é que não preciso instalar o Octoprint, nada disso. Eu já tenho aqui o acesso externo dela. Eu consigo fatiar um arquivo e mandar para minha impressora sem estar na minha casa. O que eu mais gostei no fatiador dela são duas coisas. Primeiro foi isso que eu acabei de falar, o acesso, a facilidade, né, de acesso externo à máquina, e esse conjunto aqui de filamentos. Só que eu achei muito legal. Tá? Isso aqui é um comparativo. Digamos que eu esteja procurando, por exemplo, um filamento com resistência à água. Eu venho aqui e boto o PLA versus o PLA mate. Então eles têm baixa resistência. Então eu vou tirar, por exemplo, o PLA mate e vou colocar o ABS. Ó, o ABS já tem uma resistência maior. Então eu venho aqui, ó, e tiro o PLA e deixo esse comparativo do ABS, que pode ser interessante, né? O ABS ter a resistência à água aqui. Mas eu quero uma resistência maior à água. Então eu vou testar, por exemplo, o ASA. Ó, o ASA já foi melhor ainda. Ele tem uma resistência maior que o ABS. Eu vou aqui, ó, por exemplo, já tiro o ABS. E o comparativo com o PET GCF. Eu venho aqui e coloco, ó. Então, por exemplo, se eu tenho na minha casa, nesse momento, um PET GCF, ele pode ser interessante a ser utilizado, porque ele tem mais resistência à água. E aqui embaixo tem vários comparativos que você pode vir analisando e olhando e identificando qual o melhor para o teu projeto. O fatiador da Kid, ele é muito bem recheadinho de opções de perfis genéricos. E são muito bons, eu tenho usado alguns aqui e tem me atendido muito bem. Aqui dentro, por exemplo, olha, a gente tem várias opções aqui de filamentos e de configurações. Aqui no ASA que eu tenho usado aqui, eu tenho gostado bastante das configurações dele. Alguns aqui que eu testei precisaram de microajustes, mas esses microajustes são bem parecidos com o Bambu Studio, onde você vem aqui na aba de calibração e faço a calibração dele. Depois eu vou fazer um vídeo aqui, igual eu fiz lá separado do Bambu Studio, mostrando com bastante detalhes como que faz a calibração dentro do KidLink. Aqui na parte principal, ele é bem parecido com o Orca Slicer, é uma cópia, né, do Orca Slicer. A gente tem acesso aqui às configurações da máquina.
Existem alguns comandos que você vai olhar e vai perceber que eles não têm, igual acontece com o Bambu Studio, mas ele é bem legal. Ele é bem completinho, ele lembra bastante o Bambu Studio, as configurações dele aqui dentro. Enfim, testar e ver se gosta ou não. Eu vou ficar um tempo imprimindo nele aqui, até para poder ter uma opinião futuramente e ver se tem muita diferença entre ele e o Orca Slicer. Aqui o aplicativo do KidLink, onde a gente acessa remotamente pelo celular a impressora 3D. Aqui eu estou tendo acesso já à minha Kid Q2 e eu consigo ter acesso à câmera, os mesmos menus que eu tinha lá, né, do Clipper. Então aqui eu consigo ter acesso total à minha máquina, consigo mexer mais uma vez nos offset, dar um home nela, alterar a ventilação, mexer fluxo, enfim, eu tenho acesso completo, consigo até mandar uma impressão aqui do meu celular para a impressora, que pode estar em qualquer lugar do planeta, distante de mim. Então isso aqui é uma mão na roda, né? É um acesso rápido, bem interessante e total à sua máquina. Vou fazer um comparativo aqui entre o Kid Studio versus o Bambu Studio. Então vamos colocar os dois iguais, né? Aqui na Kid vamos trabalhar com 0,2 de altura de camada, genérico PLA e placa preta texturizada. No Bambu Studio eu vou alterar aqui em cima, vou colocar uma placa PEI texturizada, genérico PLA e 0,2. Vou vir aqui com o botão direito, vou adicionar um primitivo que é um cubo, vou vir em força e vou olhar as configurações. Ó, 2 paredes, vou vir descendo aqui, 5 de topo e 5 embaixo, grade 15. Agora eu vou vir aqui no Kid e vou fazer a mesma configuração. 2, 5, 5, grade 15. E vou adicionar também um cubo primitivo. Vou fazer o fatiamento. Vou lá no Bambu Studio, vou fazer um fatiamento. Então na P1S, em tela, eu tenho 26 minutos e 59. Na Kid, eu tenho 21 minutos e 47. Quando eu fiz a impressão desse cubo aqui, a Kid ela terminou mais ou menos no mesmo tempo da P1S. Lembrando que a mesa da Kid é maior e leva mais tempo para aquecer. Então, e também ela tem o mapeamento da mesa mais demorado que o da P1S. Então, para acabar no mesmo tempo, a Kid, eu posso dizer que ela foi mais rápida que a P1S. Quando eu utilizei o teste em ABS, comparando, por exemplo, uma impressão de um cubo feito em ABS na Kid versus um cubo em ABS feito na P1S, a P1S ganhou. A Kid, ela terminou 3 minutos depois. Mas isso se deve porque quando eu imprimo ABS ou então asa, que tem um controle de câmara, que tem um aquecimento maior da mesa, então a Kid ela leva desvantagem, porque ela tem uma mesa maior, ela tem uma câmara maior, então ela vai ter que fazer todo esse sistema de aquecimento para depois começar a imprimir. E a POS não, ela já começa a imprimir antes da Kid. Então, essa diferença de velocidade que eu percebi foi isso, e até porque a P1S ela não tem aquecimento de câmara. Isso deu uma vantagem maior para ela. Depois que eu adquiri uma impressora 3D, eu fiquei preguiçoso. Alguns itens eu parei de comprar. Um deles é o Nippler. Imagina eu entrar agora aqui no meu carro, dirigir até um estacionamento, pagar estacionamento, depois ir andando até a loja, comprar um Nippler, depois voltar pro carro, dirigir até em casa. Eu faço muito mais rápido aqui em casa um Nippler do que eu ir lá na rua e comprar ele. Nesse momento, eu tô ali com o filamento asa branco da Elego na impressora, então eu vou fazer o teste aqui com o que eu tenho ali na impressora nesse momento. Então eu vou vir aqui, vou fazer algumas configurações, né? Vou vir aqui pegar
o perfil de asa. Eu vou deixar ele com 0,20 aqui de altura de camada. E uma coisa que eu costumo fazer aqui, para melhorar, como é uma peça de rosca, em vez de deixar a costura alinhada, eu vou deixar ela aleatória. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vou fazer o fatiamento. É uma peça que vai ser impressa em 13 minutos, mais rápida do que eu ir lá na rua comprar, e vai gastar 4 gramas. Esse asa foi aquele que eu divulguei na promoção ali, que estava abaixo de R$60. Então, para mim, vale a pena eu fazer esse asa, fazer esse nippler aqui, do que eu ir lá na rua comprar ele, tá? Quando eu escolho a costura aleatória, ela fica distribuída a costura ali, ó. Então eu não tenho, por exemplo, uma costura que fica descendo em linha reta aqui. Quando isso acontece, isso dificulta a rosca para ela poder entrar. Então eu gosto, é um padrão meu de deixá-la desse jeito aqui quando são peças de rosca. Eu vou fazer a impressão desse nippler e vou mostrar ele em tela ali. Lembrando que o objetivo desse vídeo aqui não é calibrar um filamento, tá? Senão o vídeo ia ficar gigante, ia ficar monstruoso. Aqui é um open box da Kid Q2 e estou fazendo uma demonstração de impressão aqui para poder ver a qualidade dela, com filamentos de engenharia. Depois eu pretendo fazer um vídeo dela aqui, explicando como calibrar e como alcançar o máximo de performance do filamento nela. Enfim, vou mandar para a impressora e vou ver como é que fica. Esse daqui é o nippler impresso. Ele foi feito na Kid Q2 com 0,2 de altura de camada em asa. Fiz outros testes também aqui. Esse daqui foi um barquinho impresso em asa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Ele é bem delicado e foi muito bem impresso. É um filamento branco, né? Difícil. Sempre deixa marca, alguma coisa, mas ficou muito bem impresso. Ele tá de frente para a luz aqui, ó, que é o ponto mais desfavorável de se mostrar um objeto impresso em 3D. Aqui a gente vê a delicadeza da impressão. Foi feito também com 0,2 de altura de camada, com bico de 0,4. Entregou bastante aqui, um filamento complexo, um filamento de engenharia. Essa é uma peça que eu imprimi em ABS de fibra de carbono da Essum. Ficou muito bem impressa, nem tirei ainda os suportes e as abas dela aqui. Ficou muito bem impressa. Essa daqui é uma impressão que foi finalizada na Kid Q2. Aqui, ó. Tô na Kid, tá? Foi feita em ABS de fibra de carbono. Vou pegar uma aqui pra gente dar uma olhada. Aqui, ó. Acabei de tirar da máquina, ó. Ainda tá com as coisas aqui. Realmente a máquina imprime com muita qualidade. Ela imprime com muita facilidade materiais que são complexos e que têm uma dificuldade maior em outras máquinas. E eu vou agradecer a sua atenção até aqui. Vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. E te encontro no próximo vídeo.